Fala galera do canal de som do Rock and Roll, aqui quem fala é Carlos Gobato, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do quadro Discografias Comentadas, no qual eu abordo aqui um determinado disco de estúdio das bandas que eu gosto, né? Já fiz uma playlist aí que eu vou estar deixando no card com o primeiro episódio de várias dessas bandas, Rolling Stones, Led Zeppelin, Roxy Music, Blue Oyster Cult e Van Halen até o momento. E agora a hora chegou para iniciar aqui com a discografia de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Mais precisamente a minha segunda banda favorita, fica atrás apenas dos Rolling Stones, que é o Deep Purple. Então vou começar aqui analisando o álbum de estreia da banda, Shades of Deep Purple, de 1968, onde tudo começou para a banda, né? E é importante sempre reforçar que aqui é onde tudo começou, porque muito da produção aí relacionada ao Deep Purple, né, de conteúdos, enfim, no YouTube, em várias plataformas, ou no próprio dia a dia, aí, conversando com os colecionadores, com os apreciadores de música, você percebe que é basicamente como se o Deep Purple tivesse começado aqui, ó. Eu adquiri recentemente esse álbum de 1970, o Deep Purple in Rock, onde estreou a formação clássica da banda, né, a formação Mark II, no qual contava aí com Ritchie Blackmore, Ian Pace, Jon Lord e também o Roger Glover e o Ian Gillan, né, que é a formação aí mais querida e talvez mais que produziu mais álbuns de estúdio, né? Produziu ali 4 álbuns no começo da década de 70, depois mais alguns álbuns, depois um retorno lá no Perfect Strangers de 84, e é conhecida aí como Mark II. Apesar desse álbum ser sensacional, sem dúvida nenhuma, as duas grandes fases do Deep Purple estão aqui na Mark II e na Mark III, né? Que seria aí essa fase que eu falei para vocês, e também a fase com o Glenn Hughes no baixo e o Dave Coverdale nos vocais, que também gravou álbuns maravilhosos, tanto ao vivo quanto de estúdio, 3 álbuns de estúdio. Já fiz análise aqui numa batalha lá dos discos ao vivo do Made in Europe, vou estar deixando o link do card também, né? E eu acho que apesar de, obviamente, né, nessas fases aqui do In Rock, Fireball, Machine Head, Burn, Stormbringer, Come Taste the Band, é onde estão realmente os álbuns absolutamente clássicos e irretocáveis do Deep Purple, os álbuns que a gente pode considerar aí 5 estrelas, obras-primas, sem nenhuma dúvida. No entanto, o começo do Deep Purple aqui, embora pouco falado e que rendeu 3 álbuns também, que a gente vai passando por eles pouco a pouco, merece uma atenção maior da parte aí das pessoas, até para fazer a pesquisa aqui do álbum, né? As audições e tudo, é muito difícil conseguir informações para esse período, para uma banda gigantesca como Deep Purple, isso deveria ser diferente, né? Então realmente acaba sendo um trabalho, ou melhor, trabalhos dessa primeira formação, um tanto quanto ignorados. Até consegui achar um ou outro podcast, um ou outro vídeo, mas a produção de conteúdo em relação a isso é bem baixa. E eu acho que vale muito a pena aí para quem nunca parou para escutar esses primeiros álbuns do Deep Purple. Não espere que vai ter obras-primas, é claro, como nessas duas formações que eu falei, mas a Mark I, a primeira encarnação do Deep Purple aí, que começa com esse disco, e tem também o Book of Tales também de 68 e o Deep Purple de 69, que eu também vou falar aqui no canal, começa muito bem a sua estreia aqui com o Shades of Deep Purple. Então é a respeito dele que eu vou estar falando com vocês aqui hoje. Lembrando, caso não seja inscrito ainda no canal, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades aqui. Também siga a página do Instagram com essa mesma finalidade, lá tem novidades e outros conteúdos que eu posto. Deixe o like se você gostar do vídeo, porque ajuda aí a dar um feedback a respeito do canal e também na divulgação. E principalmente comente os vídeos, que eu estou sempre respondendo a todo mundo aí, né? Leio e respondo todos os comentários. Além, é claro, de conferir os links aí na descrição com as últimas resenhas que eu fiz lá na plataforma 80 Minutos. E considere também ser um membro do canal aí, tem as modalidades e todas elas dão direito aí a fazer parte do grupo do WhatsApp aqui dos colaboradores do canal. Então, sem mais delongas, né, estive reescutando esse disco, até um pouco pela aquisição aqui do Deep Purple in Rock, né? Eu pensei comigo, bom, acho que chegou o momento aqui de começar a falar mais sobre Deep Purple no meu canal, né? Já que como eu disse para vocês, é a minha segunda banda favorita de todos os tempos. A minha coleção ainda tem várias lacunas, né? Mas eu já tenho os primeiros discos, então dá para ir dando sequência aqui no quadro Discografias Comentadas. Então, começando pelo início, como sempre, né, na ordem cronológica, este, Shades of Deep Purple, é o primeiro lançamento da banda. Esse daqui é um relançamento da Parlophone, se eu não me engano, ali por volta do início dos anos 2000, acho que é final dos anos 90, começo dos anos 2000 em CD, que traz aí o álbum original e algumas bonus tracks, né? Então traz aqui 5 músicas bônus nessa edição, que eu vou estar aqui falando com vocês também. O interessante dessa edição é que ela faz parte da
Original Deep Purple Collection, né? Então a capa do disco originalmente é essa daqui que está aqui pequenininha, e ela está dentro desse contexto assim como os outros dois álbuns dessa fase inicial da banda. Mas nessa edição aqui também eu posso deixar o encarte desse lado, e aí nós teremos a visualização da capa original do álbum na época, que traz aqui o fundo roxo, obviamente, né, Deep Purple, né, o roxo profundo, e os 5 integrantes da banda àquela altura, lembrando que a formação aqui, a primeira, nós temos o Ritchie Blackmore na guitarra, o Ian Paice na bateria, o Jon Lord no órgão e nos teclados, né, e o Rod Evans nos vocais e o Nick Simper no baixo, e que seriam os integrantes que viriam a sair aí para dar entrada depois ao Ian Gillan e ao Roger Glover na Mark III, né? E é uma fase, como eu disse, subestimada do Deep Purple. Esse disco é uma estreia muito digna, muito competente, é um disco muito gostoso de se ouvir do início ao fim, né? Ele é um disco que é composto por 5 músicas, 5 composições originais do Deep Purple e 3 covers também, né? Como nesses 3 primeiros discos do Deep Purple sempre tem a presença aí de um número considerável de covers, mas o trabalho original aqui da banda também é muito bom. Então, como eu disse para vocês, aqui temos essa edição, ó, o CD aqui também basicamente reproduzindo a arte da capa, e o encarte é onde tem aí boa parte das informações, né, das gravações, etc. Isso é muito interessante também, né, tendo em vista que pouco se fala a respeito dessa fase do Deep Purple. Então esse encarte aqui do disco traz, além dos créditos aí das fotografias, um pouco do contexto da época, né? Um álbum que começou a ser gravado no início do ano de 1968, quando o Deep Purple assina lá com a Parlophone, né? Que é uma gravadora subsidiária do selo EMI, né? E eles começam a gravar o disco, que vai sair efetivamente em setembro de 68 no Reino Unido, e um pouco mais tarde, se eu não me engano, em novembro ou dezembro de 68, lá nos Estados Unidos, né? Então o Deep Purple começa aqui com essa estreia, Shades of Deep Purple. Como eu disse, 8 canções, e 8 canções muito boas, que funcionam muito bem aqui dentro do álbum. Eu consigo detectar alguns problemas aqui dentro, mas não são problemas que comprometem a audição de maneira nenhuma. Então o álbum começa com a música And the Address, que é uma música muito boa, música instrumental que abre o disco, né? Composição do próprio Deep Purple, e no qual eu vou destacar aí principalmente o trabalho da guitarra do Ritchie Blackmore, que está muito boa aqui, e também da bateria do Ian Paice, que para mim é o grande destaque. Se eu tiver que destacar uma coisa apenas em todo o disco, né, embora tenha vários pontos fortes aqui, eu diria que é o trabalho do Ian Paice, né? As baterias do álbum, elas são muito bem gravadas, né, muito bem produzidas, e com uma criatividade uma criatividade gigantesca do Ian Paice, que é um músico virtuosíssimo, assim como todos os outros, né, do Deep Purple. Mas o Ian Paice em especial aqui no álbum está arrebentando, viradas sensacionais, a marcação do tempo, a criatividade, várias jams ali, passagens de bateria, enfim, que ele faz um trabalho muito bom, como aqui nessa faixa instrumental, que é uma faixa aí, acho que de cerca de 3, 4 minutos, né, e que começa muito bem o álbum, né, ela demora um pouco para entrar e depois ela vai pegando embalo. Tem também uma linha de baixo muito boa do Nick Simper, que é um baixista que, se não está no mesmo nível do Glenn Hughes e do Roger Glover, mas ele é um cara muito competente, né? E depois o Deep Purple formou uma banda chamada War Horse, né? Ali que ficou ativa entre 70 e 73, que gravou 2 álbuns de estúdio muito legais aí, que vale a pena você procurar. Da mesma forma, quem completava aqui essa formação era o vocalista Rod Evans, que depois de sair do Deep Purple também teve trabalhos interessantes lá na banda Captain Beyond, onde ele foi vocalista, sobretudo o álbum de estreia, que é realmente um álbum fenomenal. Então eram 2 bons músicos, né? O que veio a fazer o Deep Purple mudar aí a sua formação e tirar esses 2 caras e colocar o Roger Glover e o Ian Gillan no lugar é simplesmente uma questão de direcionamento musical e não de capacidade, porque está muito claro aqui nesse disco que ambos, Nick Simper e Rod Evans, têm uma grande capacidade, sim, para tocar baixo, para cantar, para compor, que eles participam aqui também, enfim. E essa faixa é uma faixa instrumental que abre muito bem o disco, na minha opinião. Esse disco aqui é importante ressaltar também que ele é um trabalho muito voltado para aquela sonoridade sessentista, né? Meio que Flower Power, aquele movimento paz e amor, hippie, etc. Embora passe longe de ser um álbum hippie propriamente dito, mas tem um pouco daquela temática, daquela atmosfera, da psicodelia, enfim, um rock mais clássico ali do começo dos anos 60, com muita influência de blues e tal. Então é esse tipo de sonoridade que nós temos aqui. Algo muito diferente do que o Deep Purple realmente quando viria a explodir com seu som, né? Não dá para imaginar, por exemplo, um vocalista como Rod Evans cantando aí em canções como Highway Star, né? Child in Time, enfim, que tem notas altíssimas,
por uma questão de característica mesmo dele, né? E não de capacidade, como eu já disse aqui. Aí a segunda canção é a mais popular do disco, que é a canção Rush. Ela é um cover aí de um artista que eu não vou me lembrar o nome aqui, não é um artista muito popular. E ela se popularizou mesmo nessa versão aqui do Deep Purple, uma música muito bacana, sobretudo pelo seu refrão, né? O Rod Evans está cantando muito bem na música, os órgãos também, as intervenções dos órgãos ali do Jon Lord também são muito boas, e é uma música que sobreviveu ao tempo, né? É a única música dessa primeira formação do Deep Purple que permaneceu nos setlists posteriores aí, ao longo dos anos, ao longo das décadas, nos shows do Deep Purple. E não é à toa, é uma grande canção mesmo, aí, embora não seja uma canção original de Purple, é uma canção que agregou muito ao álbum, muito bacana de se ouvir, realmente um rock and roll de extrema qualidade. Temos também a música One More Rainy Day, que eu vou destacar aqui principalmente os refrãos da música, novamente o vocal do Rod Evans, acho muito bem feito, acho que a voz dele se encaixa perfeitamente com a maneira como essas músicas foram construídas. Essa é uma música original do Deep Purple também, né? Então destaco aqui o refrão, enfim, a letra, né? A música começa com sons de trovão e chuva, né? Chupa Black Sabbath aí, ó, 2 anos antes do álbum de estreia. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas tem essa ideia, né, dos efeitos sonoros e tal. Depois os instrumentos vão entrando pouco a pouco. E é um refrão muito bom, é uma música muito bacana também desse álbum. E a quarta música, né, que levando em consideração o vinil aí, encerra o lado A do disco, é uma música Prelude Happiness, né, uma música em 2 partes basicamente, e I'm So Glad. Então a primeira parte da música é uma passagem instrumental muito boa, muito bem feita, né, um prelúdio, onde os instrumentos brilham demais, né, todo mundo aqui está tocando muito, as linhas de baixo do Nick Simper, embora bem simples, são muito bem feitas. Tem aqui as intervenções da guitarra do Ritchie Blackmore, que ainda não é aquela guitarra explosiva, mas ela aparece em determinados momentos muito bem aqui no álbum, e principalmente a levada de bateria aí do Ian Pace, que chama muita atenção nessa parte instrumental. E começando a música, né, mais uma vez eu destaco aí a voz do Rod Evans, que está muito boa. E aí no lado B do vinil, né, começando aqui pela faixa 5, estão 2 dos 3 covers. Então nós temos aqui a música, primeiro, Mandrake Root, que é uma das músicas originais do Deep Purple, muito bem construída também, todo mundo toca muito bem, uma música muito interessante, muito legal, com um refrão forte, um vocal do Rod Evans muito interessante e tal, uma harmonia dos instrumentos muito bacana. E a segunda parte da música basicamente vira uma sessão jam, né? Uma jam session, no qual os instrumentos começam ali a se destacar, né? A solar, enfim, a trabalhar em conjunto também. Eu acho que essa segunda parte talvez ela se prolonga um pouco mais do que deveria, né? Principalmente numa parte ali que tem uma levada de baixo e os riffs de guitarra que ficam se repetindo um pouco. Eu acho que poderiam ter de repente cortado aqui o tempo, né? Mas de uma maneira geral, uma ótima música com uma jam session muito competente no final, onde novamente eu vou destacar aqui para mim o grande nome do disco, que é o trabalho do Ian Pace na bateria e o Jon Lord também aí com um ótimo trabalho de órgão. Mas todos os músicos aqui, todos os instrumentistas mandaram muito bem nessa segunda parte. Então é uma música muito interessante. Vejam só que a construção das músicas originais do Deep Purple aqui são muito variadas. Começa com uma música instrumental, totalmente instrumental. Uma das músicas aqui, que é a I'm So Glad, começa com uma parte instrumental, um prelúdio, e depois entra na música. Já essa música aqui começa com a parte da música em si, os refrãos e tal, a música cantada, enfim. E na segunda parte tem a jam session. Então é bem variado, e aí tem os covers no meio. Eu acho que é muito bem organizado, inclusive o posicionamento das músicas, né? Na sequência temos a música Help, né, que é um clássico dos Beatles aí. Aqui é mais do que um cover que o Deep Purple faz, é uma regravação, é uma releitura, uma reinterpretação da canção que eu acho muito boa. É muito interessante que a música Help, né, dos Beatles, a versão original, ao mesmo tempo que ela traz uma mensagem de um pedido de socorro, reflexiva e tal, ela é uma música bem assim com um andamento mais acelerado, uma música com um ritmo bem pra cima, assim, né? Uma energia bem interessante. Essa versão de Help aqui do Deep Purple é uma versão muito introspectiva, muito reflexiva, que combina perfeitamente, casa perfeitamente com a letra da música, né? Então acho que fizeram uma versão muito boa, vocal bem choroso, bem melancólico aqui do Rod Evans, acho um trabalho muito bom, e principalmente o órgão aqui na música, né? Vai ditando esse ritmo, essa tonalidade aí mais melancólica. Um ótimo cover, mais do que um cover, uma releitura de Help, que eu acho muito boa, vale muito a pena, fizeram jus aí essa música que é um clássico do rock. Na sequência tem a música Love, Help Me,
que é uma música do Deep Purple, e é muito interessante porque na sequência dessa Help mais introspectiva vem essa música que é uma música mais para cima, né, mais uma das músicas originais do Purple, que tem um refrão muito bem construído, linhas de guitarra muito criativas. Acho que esse aqui é o melhor trabalho de guitarra em toda a música, assim, de maneira geral, do Ritchie Blackmore no álbum. Como eu disse, o Ritchie Blackmore ainda não é aquele Blackmore virtuosíssimo e que de explodir a cabeça de ouvir os seus riffs e seus solos de guitarra, mas ele já começa a mostrar algumas das suas credenciais, assim como toda a banda, né? Ian Pace e Jon Lord, principalmente, que viriam a se manter por um bom tempo no grupo. Então Love Help Me é uma música muito interessante das originais. E o disco se encerra com mais um cover de Hey Joe, que é uma composição também de um artista que não é o Jimi Hendrix, né? Mas o cover aqui é baseado na versão do Jimi Hendrix, é um cover muito bom também, tem uma introdução instrumental muito boa e a música vai crescendo aí, enfim, tem uma execução muito legal. E se na versão aí mais conhecida do Jimi Hendrix o que se destaca é o trabalho de guitarra insano, né, do Jimi Hendrix, que é virtuosíssimo no instrumento, nessa versão aqui do Deep Purple, né, que é a faixa que encerra o disco original, canção 8 aqui de Hey Joe, o que brilha são os órgãos do Jon Lord, que ditam aí todo o ritmo, todo o andamento da canção de uma forma muito boa, mas todo mundo brilha aqui. Muito interessante as intervenções aí, o início instrumental, as quebradas que tem na música aqui. Ela também não é uma música que simplesmente segue a fórmula original, ela não é tão diferente quanto a Help, mas ela também traz aquela cara do Deep Purple no período, então isso é muito interessante. Os Rush, Help e de Hey Joe, né, os covers que eles apresentam aqui, são covers que se diferenciam das músicas originais e trazem algo a mais. E essa edição aqui, como eu disse para vocês, tem alguns bônus. Eu destaco a canção de número 9, Shadows, que é uma música que é um outtake, né, uma música que foi deixada de fora da versão original. Ela de fato seria aqui talvez a canção mais fraca do disco, né? Até por isso ela ficou de fora, mas é uma canção interessante, muito legal e vale aí pelo registro histórico, é uma boa canção sim. E aí as outras edições são takes alternativos da música Love Help Me, na verdade uma versão só instrumental, tem Help num cover numa versão alternativa, tem Hey Joe numa performance da BBC, e que seria um ao vivo, e Rush também ao vivo na TV americana. Então são aí os bônus que também incrementam bastante aí a essa edição, que também é interessante por contar aí com essa capa dupla, né? Tem aqui essa versão como ela vem aí da original de Purple Collection, e você pode também manter a capa original do disco. Então tá aí Shades of Deep Purple para vocês. Resumidamente, um som diferente, um som que ainda não era uma obra-prima, não era um desfile de virtuosismo do Deep Purple como viria a ser, mas de maneira alguma nós podemos ignorar e pensar que o Deep Purple começou aqui, porque nesses 3 primeiros discos, eu comecei aqui com Shades of Deep Purple e farei isso com os outros também, eu gostaria que pelo menos todo mundo que ainda não deu a devida atenção, ou nunca escutou esse disco, ou pelo menos nunca escutou atenciosamente todas as faixas do início ao fim, tente fazer isso e tente esquecer um pouco esse Deep Purple da Mark II e da Mark III, principalmente, né, da Mark III, e se concentrar aqui em qual era o foco da banda, em um rock mais soft, né, mais leve, mais clássico, mais sessentista, mais psicodélico, mas que traz elementos muito interessantes e que podem ser aí audições muito divertidas, muito interessantes de se fazer, caso você ainda não tenha feito. Então, um álbum aí para revisitar, Shades of Deep Purple, álbum de estreia do Deep Purple de 1968. Fica aí a minha recomendação e os meus comentários a respeito dele. Então era isso, pessoal, o primeiro episódio aí da discografia do Deep Purple. Como eu disse, trarei mais e trarei também os episódios subsequentes das outras bandas. Deixe aí nos comentários o que você acha desse disco, dessa fase do Deep Purple, se você gosta, não gosta, se você já ouviu, se você não ouviu. Vamos ter essa interação aí que eu respondo a todos vocês. Não esqueça de deixar o like no comentário, acessar os outros vídeos pela playlist, se inscrever se ainda não for inscrito e seguir lá a nossa página no Instagram. Obrigado e até a próxima.